para bater um papo na manhã de hoje, de tão frio. Ele falou assim, não, hoje eu vou ficar aqui no meu cantinho, no meu cobertor, porque eu não quero tomar essa friaca. Bom dia, Padre Adalton. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, é uma alegria estarmos com vocês. Realmente, a manhã de hoje estava muito fria, mas os compromissos não possibilitaram de estar indo aí para Capivari essa semana, então estamos aqui em Santa Bárbara. Um frio danado também, né? Aqui chegou a 3,5 graus por volta de 6 horas da manhã, agora estamos com 5 graus, sensação térmica de 3. Ô padre, tira uma curiosidade, nessa época de festa junina e julina, qual é a bebida preferida do senhor, o quentão ou o vinho quente? Eu prefiro o vinho quente, porque a gente pode beber um pouquinho mais, que é mais suave. O quentão já é mais ardido, então você tem que tomar só um golinho, porque queima muito, mas vai os dois. Mas é muito bom também essa época do ano, né, padre? Essa festividade muito bom mesmo. Tem tradição, né? Tem tradição. Hoje mesmo, Santo Antônio, a gente tem aqui uma programação vasta aqui na paróquia também. O pessoal tem esse costume, essa tradição. À noite, 7h30 tem a missa, depois tem uma confraternização comunitária com a comunidade e a bênção dos pães. Então é uma celebração muito gostosa e vamos partilhar isso com a comunidade também, né? Mas, padre, o que o senhor trouxe para a gente falar um pouquinho nessa segunda-feira, começar a semana refletindo ou pensando ou discutindo sobre algo? Ou discutindo. Olha, na semana passada eu falei um pouco sobre a questão da autoestima e muita gente deu um feedback positivo e eu vou continuar um pouquinho falando nesse sentido de elementos da autoestima e o que nos ajuda. Então hoje eu queria falar de uma outra palavrinha que vai na mesma linha, que é o autocuidado. O que significa você ter uma preocupação consigo mesmo, o que significa você ter uma preocupação em se cuidar para viver melhor. E quando a gente fala no autocuidado, a gente tem que frisar a experiência de que o autocuidado, em cada momento da nossa vida, em cada etapa da nossa vida, ele tem características importantes, né? O autocuidado, ele precisa ser praticado sempre. E, de acordo com o momento que vivemos, nós temos esta relação de podermos viver melhor se aprendermos a nos cuidar mais, a realizar mais aquilo que é necessário na nossa caminhada. Então, eu queria falar um pouquinho disso, né? Por exemplo, na infância, o autocuidado supõe, na relação com a criança, com o adulto, ele deve ajudar a desenvolver as características da personalidade, a desenvolver emoções positivas na criança, a colocar os seus limites, né? E essas crianças vão recebendo esse ensinamento diretamente daqueles que convivem com ela. Então, quando nós privamos uma criança de uma convivência plena com a família, dificilmente ela vai desenvolver a sensação do respeito, dificilmente ela vai aprender a desenvolver as sensações das suas limitações e do seu engajamento para uma vida melhor. Então, toda criança deve ter acesso ao conhecimento e deve aprender o valor das coisas e o valor das experiências. Se ela não tiver isso, dificilmente ela vai ser uma criança que, quando mais velha, vai se desenvolver e vai poder encarar as crises, as frustrações, com naturalidade e superá-las. Então, hoje nós estamos vendo isso. Muita gente, quando chega na adolescência, na juventude, ou mesmo depois, né, como adulto, ele não tem a maturidade suficiente para enfrentar e conhecer a vida. Então, a criança ela precisa, nessa fase, desenvolver a sua autoestima. A figura do pai, da mãe ali ao seu lado deve ajudá-la a compreender as coisas e perceber o que ela pode fazer de bom, como ela pode transformar cada momento e como ela deve enfrentar cada situação do seu viver. Então, esse é um ponto extremamente importante.
porque aí a criança ela aprende a desenvolver-se para a vida. Quando chega na adolescência, o principal ponto, né, que a criança passa na adolescência é que ela começa a ter o desenvolvimento pela puberdade, ela começa a ter todo o seu desenvolvimento da sexualidade, a curiosidade natural pela sexualidade, mas ela começa também a desenvolver a sensação eu digo que é da onipotência. Ela acha que porque ela é adolescente, ela deixou de ser criança, então ela pode tudo, ela quer fazer tudo, ela se torna rebelde. E aí a importância do pai e da mãe em estar junto da criança para mostrar os limites, para poder mostrar a ela que a sua vida passa por transformações e ela precisa se descobrir. Então, o que é importante nesse período da adolescência? As demonstrações de apoio dos pais. Os pais precisam estar do lado da criança para que ela se sinta apoiada nas suas atitudes. E, ao mesmo tempo que se dá apoio, ela vai receber as orientações apropriadas dos pais sobre as suas condutas. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, como ela deve trabalhar, de que maneira ela deve desenvolver-se e também a necessidade, né, desse momento de desenvolver autoconfiança na criança quando você abre espaço para a liberdade, fazer ela sentir-se bem e confiar. A liberdade para o diálogo entre pais e filhos é que desenvolve a expectativa da confiança. E aí a criança vai então aprender que ali dentro da família ela tem pessoas que vão ajudá-la sempre e vão compreendê-la, vão corrigi-la pelo necessário, mas vão compreendê-la. E é necessário também, né, perceber que ali ela aprende a fazer a gestão das suas emoções. Então, como que eu devo agir? O que eu devo fazer? Como eu vou trabalhar isso? Então, o pai, a mãe, a família, ali do lado do adolescente, vão ajudá-la a cuidar das suas ansiedades, das suas frustrações, e com isso a criança vai passar a ter mais equilíbrio. Então, o adolescente passa a ter um processo de maturidade natural. Quando chega na vida adulta, uma pessoa que passa por tudo isso, o seu autocuidado é justamente em poder perceber a multiplicidade das características vivenciais que ele enfrenta, e aí ele vai aprender a gerar e gestar a sua vida em função da relação com os outros, das expectativas que ele tem e da busca de uma melhor condição para viver. Então, quando eu falo de autocuidado na vida adulta, eu estou falando de evitar os transtornos, eu estou falando de você trabalhar as suas condições para que você possa sempre ter um ponto melhor para avançar. E um dos pontos fundamentais para o autocuidado do adulto é fazer sempre a sua meditação. Meditar sobre seus atos, pensar sobre suas atitudes. Na vida religiosa a gente diz, fazer o seu exame de consciência. Na igreja a gente usa muito esse termo, né? Você já fez seu exame de consciência hoje? Que nada mais é do que meditar sobre as suas atitudes, meditar sobre as suas posturas, para poder ter este envolvimento e este desenvolvimento nas relações com a sociedade. Então isso é muito importante, aí você desenvolve o seu autocuidado. Quando você medita, você compreende as realidades, você passa a encarar a vida com uma satisfação maior. Então eu diria, você desenvolve o seu senso de humor, você aprende a tirar aquela casquinha de quase tudo, né? Então, mesmo que seja uma situação ruim, eu vou encará-la com humor, porque aí eu vou estar vivendo esta possibilidade de superar as dificuldades. E as escolhas desta fase da vida adulta, elas ditam o aproveitamento da vida. O adulto, então, deve aprender a tomar decisões e perceber que essas decisões vão beneficiar o seu bem-estar emocional. Quando eu tenho um bem-estar emocional, eu caminho para o envelhecimento de uma maneira mais saudável, mais tranquila e mais suscetível
aos acontecimentos da vida. E a última fase é na terceira idade. O que eu tenho que fazer na terceira idade para alcançar esse bem-estar pessoal, esse autocuidado? Então, a primeira coisa, né? A pessoa que chega na terceira idade, ela precisa encarar a realidade do momento que ela está passando. O autocuidado vai nisso, é eu não querer me sentir aquele jovenzinho de quando eu tinha 18 anos. É eu não querer fazer as mesmas coisas, mas na minha terceira idade é compreender de que maneira eu posso viver este momento com toda a intensidade necessária. Não é porque eu estou envelhecendo que eu perco a vitalidade, pelo contrário, a minha vitalidade continua e eu preciso aprender a desenvolver isso. Então eu preciso saber que eu sou livre o suficiente para fazer o que gosto, mas ao mesmo tempo eu tenho que perceber quais são as minhas limitações para não ultrapassá-las, porque se eu as ultrapassar, eu terei consequências extremamente negativas, né? Então tomar cuidado para não se esgotar fisicamente, mentalmente, mas aprender a desenvolver isso. Então o autocuidado é necessário em qualquer uma das fases de consciência da minha vida humana. E eu preciso ter esta perspectiva. Eu tenho autocuidado quando criança, quando adolescente, quando eu me abro a esta perspectiva da ajuda, e como adulto e como idoso, terceira idade, quando eu aprendo a perceber as situações tais e eu aprendo a tomar as decisões que eu possa vivê-las com toda a intensidade. Então eu queria falar um pouco nesse sentido. Pense um pouco na sua vida, reflita bastante sobre o seu agir, perceba seus limites, não tente ultrapassá-los. Você fala, mãe, na festa junina. Não adianta você querer tomar 1 litro de quentão que vai te fazer mal. O seu fígado não é o mesmo, o seu rim não é mais o mesmo, mas se você tomar meio litro, você vai fazer a mesma coisa que você fazia quando você era mais jovem. Conversando aqui com o Marquinhos, Padre Adalton, percebemos, né, que tudo na vida, no profissional, na escola, tudo tem o seu estágio de cuidado, né? Temos uma etapa em cada momento da vida. E cada momento você precisa de atitudes diferentes para poder enfrentar as dificuldades que você encara de maneira diferente. A sua responsabilidade muda, a sua maneira de vivenciar no mundo muda, e isso exige de você uma postura nova. Sei, tem que saber entender também todas as etapas, né? Exatamente. Padre, mais uma vez, um obrigado pela participação. Roquinho Forneres está mandando um abraço aqui para o senhor, falando feliz dia de Santo Antônio e grande abraço para Padre Adalton, ele é 10. Obrigado. Ontem o Roquinho fez uma feijoada, meu irmão, que estava uma maravilha. Você assim, precisa ver a feijoada do Roquinho ontem. É assim então, padre? Não vou mandar mais alô pra ele não convidou a gente, Marquinhos. Então, só cara. Roquinho, o senhor está na nossa lista, deixe. Padre, uma ótima semana pro senhor, então. Tá aí, um abraço. Se Deus quiser, semana que vem tamo junto. Um abração. Se Deus quiser, um abraço. Tchau, tchau. Valeu.